Vamos fazer aquela nossa oração inicial, a nossa entrega na mão de Jesus, que nos ilumine, que a gente possa atingir os nossos objetivos nesta noite. Receber o amor, o carinho e toda a luz que Jesus tem para nós. Para isso, vamos fixar a imagem de Jesus em nossas mentes e corações, nos entregar na mão dele, conversar um pouquinho, aquela conversa íntima, né? Para que a gente possa se fortalecer e evoluir um pouco mais. Vamos então meditar e orar junto com Jesus. Muito bom. Momento maravilhoso, né? Que Jesus nos abençoe e nos ilumine nesta noite. Muito bom. Chegamos ao final do nosso estudo deste livro, Terapia Anti-Queixas, né? E chegamos com uma conclusão, né? Que viver vale a pena. Pelos estudos que fizemos, por todo o conhecimento que adquirimos no decorrer dessas semanas, né? Temos esta conclusão: viver vale a pena, que é exatamente o título do encerramento do livro, o último capítulo, né? Então é uma lição bastante elucidativa e bem orientadora, e nos mostra como nós devemos conduzir o nosso caminho, né? Então ela começa nos dizendo assim: viver vale a pena, e muitas vezes existe dificuldade de entender isso, porque mesmo a vida sendo uma escola, ela obedece regras próprias. Enquanto que na escola aprendemos a lição e depois temos a prova, na vida ocorre algo paradoxal. Primeiro fazemos a prova e depois aprendemos a lição. Desta forma, devemos manter a calma diante dos acontecimentos que, vividos hoje, ficam justificados somente amanhã. Dentro desta proposta, é ideal mantermos uma postura digna diante de qualquer acontecimento, sem entregar-se aos gritos ou desespero. É sempre a postura mais adequada a ser adotada. Possuir a característica da não queixa diante das adversidades vividas expressa amadurecimento moral, em plena fase de desenvolvimento. Esta postura apresenta a seu possuidor uma visão dilatada da vida, o que favorece a compreensão do que passamos, tornando-nos assim melhores. Conhecedor da personalidade humana, Sêneca expressou-se com muita propriedade: nada impede um homem bom de fazer o que é honroso. Não queixar-se é a evidência da bondade de um homem. Afinal, é bom
a não rebeldia diante dos acontecimentos. Qualquer comportamento fora disso gera dor e abatimento moral, comprometendo a vida posta à nossa frente. Abandonemos tudo o que nos diminui, esquecendo dores do passado pela proposta do futuro. Quando mantemos algo que nos serve de lamentação, é porque no futuro não idealizamos nada de grande e que vale a pena conquistar. Ficamos sempre ressentidos, fixados em situações infelizes que nos escravizam em nós mesmos. Porém, analisando a palavra ressentimento, teremos ressentimento, ou seja, sentir de novo, renovar algo que nos faz mal. E quem está comprometido com a vida não pode permanecer paralisado, negligenciando o futuro. O homem sem problemas coloca-se fora do jogo da vida, nem perde, mas nem ganha, não experimenta dores, mas para sempre vai ignorar a felicidade daquele que venceu as próprias limitações. Realizando uma contabilidade própria, veremos com relativa facilidade que os períodos de maior ganho em nossa vida coincidem com as fases de maiores adversidades. São os transtornos que fortalecem o caráter do homem e moldam uma índole de honestidade e confiança nos desígnios do Criador. O cão sempre identifica seu dono, mas o homem, diante das lamentações, parece ignorar a Deus, que sabiamente justo qualifica a vida da criatura humana com os elementos necessários a favorecer o seu desenvolvimento. A felicidade tão almejada não poderá habitar a vida dos que encontram nas condições primárias da existência, sejam nas relações pessoais, profissionais e de convivência. Lembre-se que razões para queixar-se todos temos e sempre teremos, enquanto habitarmos mundos desta natureza. Bom mesmo é nos colocarmos acima da natureza atual. Afinal, se não é uma condição definitiva, não deve estar em constante transformação. A vida desafiante é uma constante terapia operando na intimidade da consciência humana, um ajuste com as leis que regem o universo, sempre inalteráveis pela soberania que apresenta. Nossa opção é sempre a da reação imortal, constante. Enquanto houver problemas, deve existir resistência comportamental. No Evangelho de Mateus, capítulo 15, versículo 19, encontramos: por que do coração procedem maus desígnios, falsos testemunhos, blasfêmias? Isso é o que contamina o homem. Reclamar? Jamais. Trabalhemos no rumo reto, que conduza ao objetivo a ser atingido. Enquanto lamentamos, as labaredas do problema são alimentadas. Nos Provérbios 26:20, podemos identificar uma realidade de claro entendimento. Faltando lenha, apaga-se o fogo, ou seja, sem a lamentação, o retorno à normalidade é favorecido e, desta forma, o controle da situação também. Lembrando sempre, você está em tratamento. Vale a pena viver sempre porque estamos longe de compreender a vida, mas temos que convir que é ao menos fascinante imaginar o que nos aguarda depois de tanto empenho em vencer nossas más tendências. Provavelmente, não exista no vocabulário do homem palavra ou expressão suficientemente capaz para definir a felicidade dos espíritos puros, aqueles que conquistaram a si mesmo
e, observando as viciações vencidas, sentem a grata brisa da realização pessoal. A vida é o grande objetivo de tudo o que existe, e a petulância dos que querem contrariá-la é sempre vencida pela paciência que ela trabalha. Afinal, por mais que nos revoltemos, no final, a vida sempre tem razão. Não podemos, é claro, criar a ideia equivocada de que uma vida feliz seja aquela mergulhada nos excessos de dinheiro, saúde, sucesso ou fama. Felicidade é subproduto de uma vida reta, pautada em valores fixados e enraizados em nós, sem dúvidas de que oscilações são constantes para a manutenção da vida. A felicidade é para os que possuem a coragem de ousar, romper os limites da maioria, que tem consigo mesmo um acordo de ética e respeito, que são insistentemente otimistas e sempre tentam um pouco mais, mesmo nos momentos de dificuldades. Afinal, só vale a pena demonstrar nossa opção pela vida quando ela não está nos presenteando com facilidades. Senão, fica fácil demais. É bom saber que cada dificuldade nos traz um recado do alto, que nos cabe refletir e entender. O Espiritismo está no mundo não para resolver os problemas do homem, mas para nos ensinar a viver e nos capacitar para resolvermos nossos próprios problemas. Ou achamos graça nisso, ou a vida fica sem graça. Como uma comida em que foi esquecido o sal, ou um rio que perdeu o contato com sua fonte. Abracemos a vida como proposta pessoal, sem questionar os seus recursos educativos, apenas procurando entender sua finalidade, para estabelecermos em nós uma crença raciocinada, baseada na razão e que, inevitavelmente, atenderá ao coração. Geralmente, os infelizes são brigados com a vida, e isto faz parte de sua infelicidade. Mesmo que a felicidade seja pouca, será suficiente se for vivida intensamente. Não reclame de nada, vença isso. Afinal, temos tanto a crescer e ficar fixado no que não é edificante. Nunca vale a pena. Afinal, ser feliz é estar cheio de vida. Ser feliz é estar cheio de vida. Muito bem. Está aí, né? É um resumo de tudo que a gente estudou até agora, né? Ele nos fala até, né, o que o Espiritismo tem a nos trazer, né? Tem a nos ajudar, não é verdade? Então, uma das coisas, um ponto principal de início, né? Sempre manter a calma, né? Paciência, não se entregar a gritos e desesperos, né? Isso é muito comum em nós, né? Esbravejar, às vezes, então, sem necessidade. Temos que ser vigilantes neste ponto, né? Porque o desespero são em situações que nós vivemos no nosso dia a dia, são as nossas enfermidades, os nossos desequilíbrios, que nós temos que tirar proveito disso, saber que isso tudo para que a gente possa evoluir, aprender, levar a vida dentro das regras morais, né? Então, a característica principal que ele nos ensina, que é a gente deixar de ser queixoso, não alimentar este sentimento de queixas, né?
que tão para baixo nos joga. Ele nos remete a situações que não nos faz bem. Então, a partir do momento que a gente conseguiu administrar isso, nós vamos passar a ser amadurecidos moralmente, né? Nós vamos estar adquirindo um padrão de energia que nos traz a felicidade automaticamente, né? Outro ponto que essa situação nos mostra é, a partir do momento que nós começamos a administrar isto tudo desta forma, nós vamos passar a ser uma pessoa bondosa, uma pessoa benevolente, né? Benevolente para com nossos irmãos. É o que Jesus quer de nós, não é verdade? Que a gente seja benevolente para com todos os nossos amigos, irmãos, familiares, não é verdade? Então, este é um comportamento que é contra aquele comportamento de queixoso, é contra esses sentimentos de bondade, de benevolência, e que nós ficamos abatidos moralmente. E aí o que acontece com isso? Passa a comprometer a nossa vida. Ao invés de nós conseguirmos o nosso equilíbrio, a nossa cura, nós estamos nos jogando mais para baixo do fundo do poço, porque essas energias vão nos cercando, vão nos envolvendo e nos vão jogando mais para baixo, né? É o exemplo lá na frente, que tem o exemplo da lenha na fogueira lá. Se você parou de colocar lenha na fogueira, vai se apagar. Então é exatamente isso que nós precisamos. Parar de ser queixosos, benevolentes, sempre, pacienciosos, sempre, né? Eu digo sempre, quando você está diante de uma dificuldade, tá? O nervoso está extremamente aí com a adrenalina lá em cima, no alto. Não resolva agora, nesse momento. Conte até 10. Espere que a adrenalina abaixe. Porque quando você abaixou a adrenalina, o seu raciocínio melhora. Você passa a pensar corretamente. Você passa a agir dentro das leis morais. Saber como conduzir aquela dificuldade que se deparou diante de ti, né? Então, é a mesma situação quando a gente está enfermo, né? Recebe lá o diagnóstico, o resultado do exame. Não se desespere. Para tudo existe uma porta de saída. E a porta de saída, o que é? É a nossa paciência, a nossa benevolência, né? A indulgência para com o próximo, né? Porque nós temos na nossa doutrina, né? Fora da caridade não há salvação. É isto que é o nosso lema, né? Fora da caridade não há salvação. Então, passemos a ser caridosos, passemos a ser benevolentes e pacientes, que com isso nós estaremos gerando boas energias em torno, né, de nós. Então, isto é o que nós precisamos adquirir, esta situação de estar valorizando o que é bom para nós, o nosso futuro, o que nós queremos colher lá no futuro, né? O que nós queremos colher são coisas boas, são frutos bons, frutos de amor, de carinho, né? De reconhecimento, né? Por ter feito a coisa corretamente, dentro das morais espíritas, dentro dos caminhos certos. Então, não podemos comprometer o futuro de nós mesmos. Para que a gente não comprometa, nós precisamos vivenciar desta forma, alimentando os nossos corações com esses caminhos, né? Então, nós não podemos
fazer esse jogo da vida, porque nós sabemos que viemos para aprender, para corrigir os nossos desequilíbrios, as nossas ações de um passado, né, que nós vivenciamos, né? Aí a gente fala assim, mas é difícil, eu não recebo ajuda da família. Não, aí que está o grande caminho, entender isto, porque não é por acaso que nós estamos num grupo onde nós temos desafetos, que nós temos que entender isso, porque precisa da nossa ajuda, precisa do nosso amor, do nosso carinho. E nós estamos no mesmo meio, no mesmo círculo, que é justamente para a gente amadurecer, afinar, aparar as arestas que existem, né? Para que a gente possa trilhar um caminho de redenção e de paz, né? Então, é como a gente não pode nunca ignorar a Deus. Ele tem até o exemplo aqui do cão, sempre identifica o seu dono, né? Mas o homem, diante das lamentações, parece ignorar a Deus. Então, estas são as dificuldades que nós vivemos na humanidade hoje. A ignorância, a ausência da religião, a ausência do amor com a espiritualidade, né? Saber que a qualidade da vida, para nós, são os elementos necessários para o nosso desenvolvimento, né? E a qualidade da vida nós vamos obter como? Com tudo isso que nós acabamos de falar, com a nossa benevolência, com a nossa paciência, não é verdade? Conduzir dentro das leis morais, assim. Então, esta felicidade que tanto almejamos, né, ela pode habitar a vida de todos que têm condições primárias para poder adquirir essa existência. E aí, essa aquisição que nós devemos fazer está em todos os setores aí que nós estamos, os setores pessoais, que não são a nossa família, amigos, círculos, né, onde vivemos, né, no setor profissional, onde tantas pessoas, colaboradores nós temos, não é verdade? O setor profissional colabora tanto com esse nosso engrandecimento, né? E a convivência com todos, entre pessoais, familiares e amigos, né? Então, isso tudo é que nós precisamos valorizar e saber administrar, não é verdade? Porque se a gente consegue valorizar e conseguir superar essas situações, nós estamos no caminho de uma transformação em definitivo para os nossos polimentos de nossas realidades, né? Porque nós sabemos que a vida é extremamente desafiante. A todo momento nós temos dificuldades à nossa frente. É constante a nossa terapia, não é verdade? Para que a gente possa ter consciência de ajuste de acordo com as leis universais, né? Então, é isso que nós precisamos. Aí tem lá naquela parte, lá no Evangelho de Mateus, que ele cita, né? Que é, por que do coração procedem maus desígnios, falsos testemunhos, blasfêmias? Isso é o que contamina o homem. Olha aí, isto é o que contamina o homem. A alimentação desses sentimentos que nós colocamos em nossos corações, né? Então, reclamar, jamais. Trabalhar no rumo que nos conduz a um objetivo. E qual o objetivo que nós queremos? Felicidade, paz, vida regrada, maravilhosa, né? Então,
É isso que nós precisamos lembrar, né? Então, aquele exemplo está aqui nesse parágrafo, né? Faltando lenha, apaga-se o fogo. Então, vamos tirar proveito dessa frase. Faltando lenha, apaga-se o fogo. Então, se nós não alimentarmos a nossa mente e os nossos corações com queixas, com situações desagradáveis e coisas más, nós não vamos conseguir apagar esse sentimento. Temos que bani-los, substituir por situações onde nós possamos desfrutar de um futuro maravilhoso. É o que nós precisamos pensar, estabelecer objetivos de vida, prazer pela vida, prazer por viver a vida e ter as dificuldades que temos. Por quê? Estas dificuldades nos tornam superiores. Nós estamos aprendendo. É como ele citou lá no início da nossa lição. Quando nós vamos à escola, nós aprendemos e depois fazemos a prova. Na vida é diferente, é o contrário. Nós fazemos a prova para aprendermos. Então, aquilo que nos acontece, aquilo que nos ronda, né, é para que a gente possa aprender. Então, não encare dificuldade, situações difíceis como coisas ruins. Você está aprendendo. Tire proveito destas situações. Agradeça a Jesus por esta oportunidade de aprendizado, né? Então, a gente chega àquela conclusão. Viver vale a pena. Por que vale a pena viver? Porque eu estou construindo a minha felicidade futura. Porque eu estou vivendo um momento gracioso, né? E aí tem aquela situação do exemplo que ele dá, aquele que tem uma situação tem tudo, é feliz, mas não teve dificuldade, não sabe valorizar a felicidade. Então, aquele que tem a dificuldade e aprendeu a ser feliz com a dificuldade, ele sim está construindo uma felicidade sólida dentro dos sentimentos morais, né? Então, precisamos ficar com esses sentimentos fixados, enraizados em nós, para que nós tenhamos uma felicidade que seja subproduto de uma vida reta. Então, a vida reta é construída através daquilo que nós falamos, dos compromissos com as leis do universo, né? Então, este é o entendimento que nos traz. Aí tem uma frase que é importantíssima. O bom é saber que cada dificuldade nos traz um recado do alto, que nos cabe refletir e entender. É exatamente o que nós acabamos de dizer. As dificuldades são para que a gente possa aprender. Então está aqui, né? O bom é saber que cada dificuldade nos traz um recado do alto. Que nos cabe refletir e entender, né? É isto. Então, aí ele fala agora sobre a questão do espiritismo, que está no mundo para nos resolver os problemas, está no mundo não para resolver os problemas do homem, mas para nos ensinar a viver. Então, é exatamente isso que o espiritismo faz. Nos mostra todos os caminhos, as grandes orientações que nós temos, as lições que nós temos aí, que foram trazidas por
espíritos da verdade, como a gente costuma dizer, chamar, né? Espíritos evoluidíssimos, né? Temos ali o grande mentor de Chico Xavier, que nos deixou um legado de livros aí maravilhosos sobre a vida, sobre orientações, né? De como são essas leis, como nós temos que encará-las, né? Como nós temos que conduzir. Então, o Espiritismo está colaborando em muito conosco para que a gente possa evoluir e aparar essas dificuldades que nós temos, né? Então, abracemos essa vida, abracemos ela com amor e com carinho, com benevolência, porque quando nós temos uma crença raciocinada, nós teremos em nosso coração o amor de Jesus, o amor e a paz, né? Então, precisamos pensar seriamente e portar as queixas, ser paciente, fazer aquela contagem até 10, que eu já expliquei várias vezes. Conte até 10. Espera a adrenalina baixar para que você possa entender, né? E aí, não reclame de nada. Vença essa proposta. Não reclame de nada. Temos tanto para crescer. Temos um caminho infinito à nossa frente, né? Então, precisamos edificar a nossa vida através de momentos felizes, de momentos maravilhosos, né? Aí, a frase final que ele nos traz. Afinal, ser feliz é estar cheio de vida, né? Aquele que está cheio de vida é feliz e é realizado. Certo? Muito bom, é isso. Com isso, nós encerramos o nosso livro Terapia Anti-Queixas, mas eu gostaria de conhecer agora a opinião aí, o pensamento de vocês. Se quiserem agregar alguma coisa, fiquem à vontade. Está aberto para a gente bater um papo. Dona Guimar, posso falar? Pode sim, dona Sueli. Olha, eu acho que a felicidade só depende de nós. Jesus mostra o caminho que a gente tem que seguir. Não depende da gente, da nossa vontade, seguir o caminho com moralidade, bondade, boa convivência com as pessoas que estão ao redor. Nós temos também seguir o caminho do egoísmo e das queixas. E aí você se pergunta, por que eu não sou feliz? Porque eu não segui o caminho que Jesus nos ensinou. Então, o que fazer? É voltar a reaprender tudo novamente e depois fazer a prova final. Eu acho que é isso aí. Agora, quanto ao livro que nós estudamos, ele nos deixou muita coisa boa, ensinou muito. E espero que todos tenham aprendido bastante também. É isso aí, Guimar. Ok, dona Sueli, muito obrigado pelas suas palavras, viu? Mas está certinho, é isso mesmo. E com certeza eu tenho isso. O livro eu achei muito bom e nos ensinou muita coisa no decorrer desse período que nós estudamos, né? E então, em breve nós estaremos reestudando ele, né? Porque ele ensina coisas muito boas, né? Vale a pena a gente recapitular, não é? Mas bom. Alguém mais quer falar? Mark, Oi, Vitória. então essa finalização aí dessa matéria é boa, né? Apesar que a gente todos têm, quem não tem nada, quem tem alguma coisa para resolver,
revolta dá. Tem gente que já parece que já nasce revoltado na vida, né? Então, nós partindo por aí, que aí a gente, onde vai, assim, que tem aquelas brechas, que a hora que a gente vê, a gente está lá fazendo a reclamação, porque não está olhando para mim, então a gente sentir mais assim, ó, agarrar, né? Porque a gente, quando agarra que consegue alguma coisa, o mérito é mais saboroso, né? Então, acho que seria isso, assim, né? A gente sabe como é que é, coisas que também se chegava, não, não faz isso, não faz aquilo, ó, simplesmente você não reclama que você sabe. Não é fácil, né? Dependendo do grau de dificuldade de qualquer pessoa, né? Mas isso aí já ajuda a gente dar um deslize para a gente falar, não, vamos segurar e vamos, né, seguir com fé, que nem diz o Roberto Carlos, né, dona Sueli? Que é fã dele também, né? É Então seria verdade. isso aí, né? Aí, então seria isso aí, né? Agradeço a todos aí por transmitir essas palavras que não tem preço para a gente, né? Que a gente não acha aí nas esquinas. Fico feliz com isso, viu? Muito obrigado. Valeu, Vitória. Muito obrigado pelas suas palavras, viu? Muito bem. Mais alguém quer falar? Danquimar, posso falar? Pode sim, Tereza. Sim, né? Conforme nós fomos estudando o livro, eu percebi o seguinte, que desde o Médico Jesus, né, a gente vem tendo lições e pequenas amostras de como nós agimos certo e como nós devemos agir. Eu acho que se a gente for analisar todos, o sentido é o mesmo, é a gente tentar a cada dia se mudar alguma coisinha quando a gente faz uma autoanálise, percebe que nós erramos ou que nós acertamos, assim, e melhorando cada vez mais. Eu acho que assim foi o que eu, assim, na síntese, né, que eu peguei para mim, entendeu? Que faz com que a gente passe a pensar cada atitude, cada palavra maldada, cada assim, às vezes a gente ouve uma pessoa, pode ser da família, pode ser um conhecido, e às vezes a gente, naquele momento, você tem uma reação errada, porque você não sabe o que a pessoa está passando, qual que é o autodesenvolvimento dela. Então, eu acho que esses livros fazem com que a gente pense a respeito. É isso que eu queria falar. Não sei se eu estou certa. Certinha, Tereza. Muito obrigado. Exatamente, né? É como você colocou. A gente não consegue mudar 100%, né? Da água para o vinho. Impossível. Então, o que nós estudamos foi a construção, a gente começou a construir uma personalidade diferente, uma outra forma de ver a vida, né? É isso que nós começamos a entender, uma outra forma de ver a vida. E isso a gente foi adquirindo no decorrer dos nossos estudos, né? Sabemos, temos consciência que a gente não consegue mudar tudo de uma vez só, mas temos que iniciar um projeto de vida, temos que iniciar um trabalho de como conduzir, né? Então é isso, é o que nós precisamos devagarzinho e construindo o nosso futuro, né? Certinho. Muito obrigado, Tereza. Muito bem. Então vamos passar as nossas vibrações, né? Agradecer primeiramente a Jesus por esta grande oportunidade que nos colocou no decorrer dessas semanas que se passaram, a gente ter esse contato com esses ensinamentos maravilhosos desse livro, né? Que nos ajudou a abrir um pouquinho nossas mentes para que a gente possa delinear caminhos bons
para a nossa vida saudável, nossa vida material e espiritual. Né? Grato a Jesus por isso tudo. Grato a toda a equipe da Casa Bezerra de Menezes, por esses momentos que nos acompanha e nos orienta e nos ajuda. Esses momentos maravilhosos que nós sentimos, temos certeza que todos estão presentes juntos de nós, nos alimentando e nos fortalecendo. Né? Então, gostaria de fazer um pedido a Jesus, à equipe Bezerra de Menezes, para que possa levar bons fluidos a todos os irmãos e nomes postados em nossos grupos de oração, grupo de cura, os nomes que atravessam dificuldades, precisam do nosso amor e do nosso carinho. Sintam-se agora tocados por essa energia maravilhosa que Dr. Bezerra de Menezes nos concede. Que esta luz, este amor, esteja em nossos corações, nos fortalecendo e proporcionando amor e benevolência a todos. Né? E sabemos que o nosso grande lema, fora da caridade não há salvação. Vamos ser bondosos, benevolentes com os nossos irmãos, porque com isso nós estamos construindo a nossa vida saudável, o nosso caminho cheio de felicidade. É o que nós acabamos de entender agora neste momento. Então, Jesus, abençoa e ilumina todos os presentes no grupo neste momento, que eles possam receber o teu amor. Aos irmãos que os nomes que aqui foram postados, que estejam recebendo a sua luz e a sua energia para que possam fortalecer-se e vencer as dificuldades. Que a tua paz envolva a todos. E assim, Pai, nós te pedimos para que possa abençoar a todos os irmãos em hospitais, clínicas e UTIs, que todos em clínicas de recuperação sejam abençoados pelo teu amor. Os irmãos moradores de rua possam receber o calor do seu amor e conceda a Jesus o perdão aos encarcerados, que eles possam trilhar novos caminhos de redenção e de paz. Que esta luz envolva a todos este momento. E a todos os nossos familiares desencarnados sejam abençoados e iluminados por esta luz maravilhosa que nos direciona neste momento. E assim, fazemos a oração que nos ensinaste, Jesus. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade aqui na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia que nos dá hoje. Perdoa nossas ofensas, assim como perdoamos quem nos ofende. E não nos deixe cair em tentações. Livra-nos de todo o mal, do corpo e do espírito. Obrigado, Deus. Obrigado, Jesus. Que assim seja. Uma boa semana a todos. Que todos recebam esse amor e esse carinho neste momento. Que assim seja, Pai. Obrigado.